Bom dia, Deus abençoe grandemente o seu dia, que esta seja uma manhã onde o Senhor se manifeste poderosamente na sua vida e nas nossas vidas, diante daquilo que nós buscamos na presença dEle. E esta é uma manhã de nós meditarmos na palavra dEle. E eu convido você, antes de tudo, colocar o seu coração, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, para que esta palavra fale algo tão bom para nós, que mude aquilo que muitas vezes dentro de nós esteja impedindo de ouvir essa voz de Deus, de ouvir o que Deus quer fazer, de ouvir o que Deus tem para nós. Então vamos agora colocar o nosso coração diante do Senhor em oração. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, queremos louvar o Teu nome, queremos que esta seja uma manhã, Pai, onde a palavra do Senhor nos alimente, Pai, nos fortaleça, nos dê, Senhor Deus, a clareza do Teu reino, da Tua vontade. O Senhor é o Deus que tudo vê, o Senhor é o Deus que tudo pode, e nesta manhã nós estamos nos colocando diante do Senhor, em nome de Jesus, para que a vontade do Senhor seja estabelecida em cada um de nós, Pai, ao receber esta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor use a minha vida, Pai, assim como já falou grandemente, diante de todo o preparo, diante da busca, da leitura, Pai. Eu também peço que agora o Senhor fale a cada coração, Pai, amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos caminhando na leitura no Antigo Testamento. Já terminamos Gênesis e agora estamos iniciando Êxodo, o livro de Êxodo. Só que eu quero relembrar algo assim rapidamente no capítulo anteriores, ali de Gênesis, de Êxodo, de coisas que aconteceram para que nós possamos chegar a esse momento agora da meditação do texto que nós estaremos recebendo do Senhor nesta manhã. Então nós sabemos que aqui há uma história que Deus preparou para um povo. Nós vimos ali em Gênesis José, sendo vendido ali pelos seus irmãos e se tornando um governador ali do Egito e trazendo o seu povo, sua família, os seus descendentes ali para receber alimento, para serem bem cuidados diante de uma situação que estava acontecendo, que era uma situação de fome. E nós sabemos que depois disso também muitas coisas aconteceram, que foi a morte de cada um deles no decorrer do tempo. E aqui vimos aqui ontem sobre esse povo que continua, ainda crescendo para que os planos de Deus se cumpram. E nesta manhã, diante daquilo que nós temos como meditação aqui no livro de Êxodo, capítulo 2, nós vemos aqui, claro, no início, o nascimento de Moisés, a educação dele, tudo que ele recebeu. Depois nós vemos ali um acontecimento que houve quando Moisés já era adulto. E aí nós vemos no final, ali nos últimos 3 versículos, que é onde nós vamos meditar nesta manhã, Êxodo 23 ao 25, que diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Voltando um pouquinho aqui, ainda no capítulo 1, verso 8, para que nós possamos entender, o rei Faraó morreu e entrou um outro rei, um outro governador ali no Egito. E aqui diz assim: entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito e não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e
seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades, celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então o povo de Israel, o povo escolhido, amado, um povo que Deus prometeu algo e na caminhada se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá sempre aquilo que Deus promete. Nós vemos aqui um governo, um novo rei, levantou-se um novo rei sobre o Egito, e esse rei ele estava agindo com o povo escolhido por Deus, o povo de Israel, com dura serviço ali. Ele estava agindo de uma maneira, como disse aqui, com tirania. Tirania é alguém que tem autoridade e que age de uma maneira que não é correta. Você já deve ter ouvido falar, eu não sou seu escravo, eu não sou, você está me fazendo seu escravo. É uma pessoa que tem autoridade, mas age de uma maneira incorreta ao exercer essa autoridade. E aqui o povo ele não tinha mais o livre-arbítrio de escolher algo. Eles tinham somente que obedecer, e obedecer de uma maneira difícil, dura, de escravidão nesse momento aqui. O novo faraó se assustou com o crescimento do povo de Deus e decidiu escravizá-los, maltratá-los e ainda reduzir o crescimento dos mesmos pela eliminação dos meninos. A crueldade que os hebreus sofriam fez com que eles gemessem e clamassem a Deus. Deus mostrou sua sensibilidade e ouviu o lamento deles. Olhou para eles e atendeu que eles precisavam ser libertos. Então, nós vamos meditar nesta manhã com o tema Quando o povo de Deus clama ao Senhor. Nós vamos ver nesta manhã o que acontece, quando o povo de Deus clama a Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que tem o controle de tudo, aquele que não deixa nada fora do controle dele. Ele é aquele que conduz todas as coisas. E nós vamos ver aqui, como ponto número 1, vejamos o que acontece quando o povo de Deus clama. Primeiro, o seu clamor chega ao céu. Nós vemos aqui no versículo 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Então, situações que o povo ali estava vivendo e que nesse momento eles se levantaram clamando a Deus, pedindo a Deus. Clamar não é somente você falar de uma maneira assim, como se nada estivesse acontecendo. Clamar é você gritar, é você pedir a Deus: Senhor, eu preciso, socorre, me ajuda, entra, age, faz alguma coisa com o que está acontecendo na minha vida. E aí Deus, Ele age, Ele quer agir em cada uma das situações que nós passamos, enfrentamos, mas para isso nós precisamos clamar. Eu preciso clamar, você precisa clamar. Ele quer isso de nós, assim como este povo nesse momento se dirigiu a Deus, clamando, pedindo para que esse momento duro, difícil de escravidão,
a qual eles viviam diante desse rei aqui do Egito, eles fossem libertos, eles, né, tivessem outro caminho, eles tivessem outra maneira de fazer as coisas, não desta maneira como o Egito, aqueles que governaram o Egito faziam. Hoje, no clamor para chegar ao céu, o nosso clamor para chegar ao céu, nós precisamos de algo que se chama Espírito Santo. Ele é que nos ajuda, Ele é quem intercede, Ele é quem vai estar diante da presença de Deus para levar esse clamor nosso, quando nós nos colocamos diante dessa presença de Deus. E também nós temos Jesus, que nos ajuda, que nos ensina, que também é o nosso irmão, que quer o nosso bem, que quer ver com que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas, desde a história aqui que nós estamos acompanhando na nossa leitura diariamente, esse povo, aquilo que Deus tem para fazer. É preciso clamar, é preciso falar com Deus. E também nós sabemos que somente do céu virá a resposta. Somente do alto a resposta certa virá. Nós podemos clamar, nós podemos pedir socorro, ajuda, aqui também, mas não é igual a que vem lá do céu. Não é da mesma maneira com aquela que Deus providenciará para nós, Deus agirá por nós e Deus fará para nós. Então, você já deve ter tido algumas respostas de algo que você pediu, mas não teve uma certeza de que aquilo estava sendo algo de Deus. Porque quando nós clamamos a Deus, nós sabemos que a resposta vem dele. E nós, quando pedimos algo a alguém, muitas vezes é só naquele momento, né? E Deus não, Ele está pronto a ouvir o nosso clamor. Seja em qual horário for, seja em qual momento for, em qual situação for, Ele está de prontidão. Assim como este povo que clamou, né, por causa dessa servidão que eles estavam vivendo, estavam passando, eles, né, gemiam. Eu fiquei imaginando, eu fiquei pensando, a pessoa quando geme é porque ela está com dor, é porque ela está sofrendo, é porque algo está acontecendo. Há momentos que nós precisamos de alívio, há momentos em que nós precisamos dessa ajuda do Senhor, né? De Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que realiza tudo o que nós não podemos realizar. Ele faz o que nós não podemos fazer. O nosso papel, o que nós temos que fazer é clamar. Clamar, esperar e saber que Ele é fiel e Ele vai agir. Então, o que acontece quando o povo de Deus clama? O seu clamor chega ao céu. E o ponto número 2, o seu clamor é ouvido por Deus. No versículo 24 aqui, de Êxodo capítulo 2, diz assim: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então Deus, Ele ouve o nosso clamor. Ele está pronto para escutar aquilo que nós queremos diante dEle, colocar aquilo que está no nosso coração, aquela situação, aquela dificuldade. E aqui o povo clamou e Deus ouviu. Ele lembrou da aliança que Ele tinha feito lá, atrás um pouquinho, com Abraão, com Isaac, com Jacó, de que o povo de Deus seria um povo abençoado, seria um povo grande, numeroso. E é isso que ele lembrou aqui nesse momento em que estava ouvindo o gemido e o clamor deste povo que estava sofrendo nesse momento. Se estamos enfrentando amarguras, lutas e tribulações, precisamos clamar ao Senhor e Ele nos ouvirá. Nós precisamos saber que há um caminho, nós precisamos estar e andar nesse caminho
que é de clamar a Ele, de pedir a Ele e colocar diante dEle. Deus, Ele não está surdo que não possa ouvir. Deus, Ele nunca vai falar você de novo e tapar os ouvidos falando, não quero ouvir de novo. Não, Ele está sempre, fala, né? Fala que eu te ouço. Eu quero te ouvir, né? Deus, eu fico pensando assim, o coração de Deus ali, querendo ajudar os seus filhos, o seu povo, aqueles que estão com o coração desejoso de que Ele esteja presente ali, dando força na situação, dando alegria também, né? Em muitos momentos, Ele esteja em tudo e em todos os momentos junto conosco. Deus, né, Ele ouve, conhece nossas palavras antes de pronunciarmos, né? Antes de nós falarmos qualquer coisa que seja, Deus já sabe. Ele já sabe o que nós precisamos, Ele já sabe o que está aqui dentro do nosso coração, né? Conhece os propósitos do nosso coração, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o que nós sentimos aqui dentro. Muitas vezes nós achamos que não estamos sentindo algo, mas Ele sabe tudo. E Ele sabe o que nós vamos falar para Ele. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu não vou falar, né? Eu não tenho força nem para falar, nem para clamar, nem para orar, nem para louvar. Não tenho força, eu tô sem forças. Mas Ele quer ouvir de nós esse clamor. Com a nossa voz, nós devemos colocar diante dele esse clamor, né? Então, nós também temos aqui, no ponto número 3, o que acontece quando o povo de Deus clama? O seu clamor é atendido por Deus. No versículo 25, diz assim, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição, né? Atentou, ele reparou, ele constatou, ele notou o que o povo de Deus precisava, o que o povo de Deus estava clamando ali diante dele, pedindo a ele. Ele notou, ele reparou, sabe quando você às vezes está passando por uma situação e passam inúmeras pessoas por você e nem nota que você está meio triste, ou que você está precisando de uma ajuda, ou que você está enfrentando uma situação e nem passa, vai, mas Deus não. Deus, Ele atentou, né? Ele ouviu o clamor do povo, Ele atendeu a necessidade do povo. Ele está pronto para atender as nossas necessidades. Quando buscamos com humildade, Deus não vai atender as nossas necessidades, o nosso clamor, quando nós vamos a Ele se achando com orgulho. Não, Deus, faz lá para mim, desse jeito. Não é dando ordem, não é falando para Deus dessa maneira, mas sim com humildade. Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não sou digno. Senhor, mas eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor entre com o teu socorro diante dessa situação que eu estou vivendo. E Deus vai agir. Porque nós sabemos que Ele é o Deus que sonda o nosso coração. Quando buscamos com perseverança também, sabemos que Deus, Ele atende. Vai lá todo dia, Senhor, age, Senhor, cura, Senhor, me ajuda, Senhor, faz isso. Perseverança diante daquilo que você precisa, colocando diante de Deus. Quando buscamos com confiança em Deus, confiando em nosso Deus, sempre, em todos os momentos, mesmo que estejam parecendo difíceis e impossíveis demais para Deus agir. Ele
não tem limitação do seu agir. Ele vai agir no tempo certo, na hora certa. Só que precisamos ter confiança, confiar nele, né? Muitas vezes nós confiamos num amigo, muitas vezes nós confiamos num trabalho, num bem material, confiamos num remédio, confiamos num dinheiro, mas nada disso é maior do que confiar em Deus, né? Nós precisamos de tudo isso, mas a nossa confiança tem que estar em Deus. E também quando buscamos com submissão à vontade dele. Nós sabemos que Deus, ele atende quando aquele pedido nosso, aquele clamor nosso está de acordo com a vontade dele. Porque nós sabemos que se não for da vontade dele também, ele não irá fazer, ele não vai agir. E nós precisamos estar nessa submissão da vontade dele, para que nós tenhamos isso no nosso viver. E para terminarmos, concluirmos esse momento dessa meditação, podemos ter a certeza que Deus ouve nossos gemidos. Sabe, aquela noite que você não dormiu, aquela noite que você chorou, Deus ouve, Deus está vendo e Deus quer nos ajudar. As nossas dores, Ele viu, né? As noites de choro. Não pense que Ele se esqueceu de você. Deus não esquece de nenhum de nós. Nós que muitas vezes, né? Esquecemos, estou numa situação, esqueci de colocar diante de Deus, esqueci de clamar, esqueci de pedir a Deus para me dirigir, para me guiar, para ir à frente, né? Mas Deus não, Ele não esquece. Por isso, se você nesta manhã está precisando desse clamor, colocar o seu coração, colocar a sua situação diante do Senhor, eu quero dizer para você, dobre os seus joelhos, né? Tenha um tempo, busque um lugar e coloque diante do Senhor esse clamor que está no seu coração. Coloque diante de Deus isso que você está passando, enfrentando, ou que você precisa que Deus faça por você. Clame a Ele agora, né? Há esperança para você e a situação que esteja enfrentando. Sempre há uma esperança. Sempre há um momento que Deus vai agir. Sempre há um momento que Deus vai operar. E assim como nós vimos aqui, lemos nesta palavra, nesses 3 últimos versículos aqui do capítulo 2 de Êxodo, Deus ouvindo, né? O clamor do povo chegando a Deus, chegando ao céu, e Deus atendendo aquilo que eles estavam precisando. Deus não perdeu 1 milímetro do controle da sua vida. Ele não saiu do controle. Muitas vezes tem pessoas que ficam desesperadas em momentos e situações dizendo, eu não quero mais Deus, né? Por que Deus está permitindo isso acontecer? Por que Deus está deixando eu passar por isso? Se Ele está no controle de tudo. Sim, Ele está no controle de tudo mesmo. Não só dos momentos bons, não só dos momentos de bênção, de milagres, de vitória, mas em todos os momentos Deus está presente. Ele está no controle de tudo. Ele está trabalhando nas nossas vidas, Ele está sondando o nosso coração, está provando o nosso coração. E nós precisamos confiar, precisamos ter essa confiança diante dele e do que ele faz. Quando o povo de Deus clama, ele age em nosso favor. Então nós precisamos clamar a ele, para que ele possa e vai agir em nosso favor. Eu creio em nome de Jesus que, seja qual for a situação sua, eu peço, você que já serve a Deus, se você tem tido momentos
que você tem deixado de colocar, de estar e de clamar a Deus, tem esse momento hoje ainda. Busque o Senhor, dobre os seus joelhos, derrame o seu coração humildemente diante dele, fale com ele. E se você que ainda não tem essa caminhada, eu convido você a entregar o seu coração também para ele, buscando, clamando, confiando, colocando, tendo esperança de que ele agirá, em nome de Jesus. Que o seu coração seja totalmente entregue a ele, para que a vontade dele se estabeleça diante daquilo que você está passando, em nome de Jesus. Eu convido você nesta manhã a falar com o Senhor, falar das suas necessidades, falar de como está a sua fé, clamar a Ele: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu preciso de fé, eu preciso de esperança no meu coração, eu preciso que o Senhor faça com que o meu coração confie em Ti totalmente. Fale a Ele, clame a Ele, e Ele estará ali, ouvindo e atendendo, e eu creio que de uma maneira certa e correta chegará até os céus, até a presença dele. Amém? Deus abençoe você, que você seja inundado, que o seu coração transborde desta vontade, desse desejo de clamar ao Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa e creio e declaro que a provisão do Senhor, o agir do Senhor será com você nesse dia. Em nome de Jesus. Amém?